Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 10 de dezembro de 2022, são 8 horas da manhã. No Correio Brasiliense, Lula em anúncio de ministros. Forças Armadas têm de ficar fora da política. O Lula deu um ultimato, mandou recados às Forças Armadas. O presidente eleito manda recado aos militares ao enfatizar que as três instituições não foram feitas para ter candidato. Ele confirma 5 ministros e avisa que na terça-feira anunciará os demais integrantes do primeiro escalão. No primeiro pacote de anúncio de ministros, ontem, na sede do governo de transição, no CCB, em Brasília, Lula ao PT. Até mesmo o novo ministro da Justiça, o senador eleito e ex-governador do Maranhão, Flávio Dino, do PSB, é muito mais próximo do futuro chefe do Executivo. O embaixador não esteve presente na entrevista coletiva convocada para o anúncio dos primeiros nomes do novo gabinete. Ao comentar o papel de José Múcio Monteiro na defesa, o presidente eleito deixou bem claro o que pensa sobre o envolvimento dos militares na política. As Forças Armadas não foram feitas para fazer política, para fazer candidatos. Quem do novo ministro será pacificar a caserna. Entre os anunciados está Fernando Haddad. Vieira e Monteiro foram ministros dos governos petistas. O primeiro voltará ao posto de chanceler. O fato é que enquanto Lula discursava e mandava recados para os militares, Bolsonaro vai ao cercadinho fazer ameaças. Com discurso dúbio, Bolsonaro dá a entender que as Forças Armadas devem lealdade aos golpistas. Bolsonaro se dirigiu aos apoiadores horas depois que Lula anunciou 5 ministros. Dirigiu ontem aos apoiadores no Palácio da Alvorada. Num discurso ambíguo, em boa parte do tempo, deu a entender que as Forças Armadas estariam à espera de alguma ordem e que os militares devem lealdade ao nosso povo. Quando ele fala em nosso povo, não é o povo brasileiro, é o povo dele. Numa insinuação de que compactuariam com as ideias antidemocráticas dos grupos que, desde o resultado da eleição presidencial, vêm impedindo a ruptura da ordem constitucional por não concordarem com a vitória de Lula. Bolsonaro se dirigiu aos apoiadores horas depois que Lula anunciou 5 ministros do futuro governo, que começa em 1º de janeiro. O presidente estava acompanhado de Wilson Machado e do blogueiro Oswaldo Eustáquio, além de seguranças. O presidente destacou que ainda é o chefe supremo das Forças Armadas e que os militares, tenho certeza, estão unidas. As Forças Armadas devem, assim como eu, lealdade pela liberdade. Ele salientou que se algo der errado é porque perdi minha liderança e me responsabilizo pelos meus erros. Mas peço a vocês, não critiquem sem ter certeza absoluta do que está acontecendo. Ele diz isso em relação, minha amiga, meu amigo, às críticas dos bolsonaristas de que ele teria desistido e não daria golpe. A plateia devolveu com palavras de apoio. E aqui no caderno Metrópolis, o jornalista Ricardo Noblat, ele diz que tudo pode acontecer, inclusive nada, até Lula tomar posse. E o texto é também, de certa forma, preocupante. Foi no período da transição da ditadura militar de 64 para a nova república que marcou a volta da democracia ao país em 85, que Marco Maciel, ex-governador de Pernambuco e ex-presidente da Câmara, cunhou a expressão que se tornaria famosa. Em momentos de muita tensão, quando indagado sobre o que poderia acontecer, ele respondia: tudo, inclusive nada. José Múcio Monteiro, escolhido por Lula para ministro, algo preocupa. Maciel costumava esconder o que pensava, Múcio Monteiro menos. Em longa entrevista à Globo News ontem, a certa altura ele disse: acho que os dias que nos separam da data da posse do presidente Lula serão os mais difíceis. Se a gente tiver um golpe nesse país, eu não sei como vai ser. Cercadinho do Palácio da Alvorada.
Depois de quase 40 dias de silêncio, Bolsonaro voltou às palavras que eu acabei de relatar. O fato é o seguinte: se o ministro da Defesa, escolhido por Lula para acalmar os militares, está pressentindo alguma coisa, é bom que o país fique alerta. O Alexandre Moraes fez pouco caso, nem deu bola para isso, por mais é o STF. E após recorde no primeiro mandato, como em 2003, ele vai percorrer o mundo 20 anos e tentando retomar investimentos que fugiram do país durante a era Bolsonaro. E o novo ministro da Justiça, Flávio Dino, buscará diálogo com polícias. Essa é uma tarefa de gigante para o Flávio Dino, que afirma que a determinação de Lula é ter proximidade com as forças de segurança. O Dino diz que já fez isso, realmente ele foi governador do Maranhão, não é? Mas realmente é uma tarefa muito difícil, porque as polícias, Polícia Federal, Polícia Militar, estão politizadas até a tampa. Diz que o equipamento, que o veículo teria sido danificado na posse de Bolsonaro. O governo federal nega. Bolsonaro. Parlamentares do PL veem isolamento crescente da deputada federal Carla Zambelli no PL. Integrantes do partido, tanto da ala mais moderada quanto da base Bolsonaro, afirmam que a parlamentar enfrenta resistência, inclusive do clã presidencial e de lideranças mais políticas e moderadas do partido de Bolsonaro, o PL. E Valdemar da Costa Neto diz a aliados que vai manter processo e tentar tirar o mandato de ele, e, segundo o Costa Neto, foi preso injustamente. E, por fim, os partidos do Centrão estão contando o tempo para adesão a Lula. E aqui, minha amiga, meu amigo, a notícia: de 6 meses a 1 ano, o PP e o Republicanos, os partidos mais bolsonaristas, devem aderir a Lula. Eles vão esperar um prazo decente. Minha amiga, meu amigo, nós agradecemos a atenção e estaremos de volta ao meio-dia. Um abraço para todo mundo.